Olá, pessoal. Nós vamos iniciar agora nossa terceira unidade de língua portuguesa. Nessa unidade, nós vamos precisar rever alguns conteúdos que nós vimos na segunda unidade, porque estaremos estudando eles de forma aprofundada agora, além de outros subtópicos dos conteúdos que nós já começamos a estudar na unidade anterior. Tanto que hoje nós vamos retomar verbos, para analisarmos com mais profundidade sobre conjugação verbal e sobre verbos irregulares e alguns macetes para identificarmos as conjugações e como elas podem mudar com os verbos irregulares. Então, o conteúdo de hoje é conjugação verbal. Coisas que nós já começamos a ver na unidade anterior, a discutir sobre conjugação verbal, sobre os tipos de verbo, mas que nós vamos ver com mais atenção dessa vez. Primeiro, o que é conjugação verbal? Conjugação verbal vai ser a disposição de todas as formas que o verbo pode assumir, ao ser flexionado de acordo com diferentes modos, tempos, pessoas, números e vozes. Por quê? Porque o que é verbo? Verbo é uma classe gramatical que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza e que é uma classe gramatical que se altera. São palavras que se flexionam, a depender do número, se é voz ativa, voz passiva, se é singular ou plural, né, que é o número, se é primeira, segunda ou terceira pessoa, do modo, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo, do tempo, se é presente, se é pretérito, se é futuro, e suas diferentes subdivisões. Então, a conjugação verbal vai ser como nós vamos dispor a apresentar esse verbo em todas as suas flexões possíveis. Porque se o tempo verbal muda, o verbo vai ser escrito de forma diferente ao ser conjugado. Se o verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa, ele vai ter uma forma diferente de ser escrita. Então, a conjugação verbal, ela estuda todas essas variações possíveis de um verbo ter quando ele se flexiona. E aqui só um exemplo rápido para nós vermos a conjugação verbal. Então, aqui nós temos o verbo ir no presente, que fica eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. No pretérito imperfeito, que é uma das formas do pretérito, ou seja, passado. Eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, vós íeis, eles iam. Pretérito perfeito, que também é passado. Eu fui, tu foste, foi, fomos, fostes, foram. Então, vocês conseguem perceber que só com o verbo ir, nós temos diversas formas de conjugação, diversas construções de conjugação, a depender da pessoa, a depender do tempo, a depender se é singular, se é plural. Então, o estudo da conjugação verbal vai incluir todas essas variações. Classificação dos verbos. Nós já vimos um pouco dessa classificação em outras aulas, mas vamos ver com mais atenção agora. Para cada conjugação, existe um modelo que indica as formas que as flexões verbais devem assumir. Ou seja, a depender da classificação, da conjugação do verbo, não exatamente isso, mas vou falar de outra forma. A depender do grupo de conjugação a qual pertence determinado verbo, pode haver um padrão. E esse padrão, geralmente, ele é seguido pelos verbos regulares. Então, é importante nós conhecermos em quais grupos os verbos vão se encaixar a respeito da sua conjugação para facilitar nossa escrita, a forma como nós conjugaremos esse verbo. Portanto, esse modelo, esse padrão de conjugação, ele é chamado de paradigma. Então, paradigma é nome dado ao modelo, ao padrão de conjugação que existe para determinado grupo de conjugação. E aí, de acordo com a relação que os verbos estabelecem com os paradigmas, ou seja, os verbos e esses modelos de conjugação, eles podem ser classificados em regulares, irregulares, defectivos e abundantes. Ou seja, se o verbo ele tem uma relação padronizada com esse paradigma, ou seja, ele nunca muda, ele é regular.
Se o verbo tem uma relação em que ele não consegue seguir esse paradigma por completo, ele é irregular. E por aí vai. Então, essa classificação dos verbos diz respeito à relação que os verbos vão ter com o padrão de conjugação, que é chamado de paradigma. Então, aqui nós vamos ver os três tipos de conjugação, os 3 grupos. Nós temos 3. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira, que vocês já conhecem. Que geralmente a gente fala, primeira conjugação, verbo terminado em AR. Segunda conjugação, verbo terminado em ER. Terceira conjugação, verbo terminado em IR. E ainda nós temos o grupo a qual vai se incluir os verbos terminados em OR, que eles vão ser classificados como segunda conjugação, porque anteriormente as palavras terminadas em OR, elas têm origem em verbos terminados em ER, então segunda conjugação. Como eu já mencionei aqui, terminados em AR, primeira conjugação, como o verbo cantar, em ER, segunda, como o verbo correr, em IR, terceira, como o verbo sorrir. E o verbo por, que termina em OR, ele pertence à segunda conjugação, porque ele é derivado de verbos que tinham a terminação ER. Só que aí, ao longo da construção linguística, perdeu a vogal temática E e ficou o O. Mas não deixa de ter origem no ER. Então, segunda conjugação. Então, AR primeira, ER e OR segunda, e R terceira. Aqui uma tabelazinha mostrando exemplos de verbos nas 3 diferentes conjugações. Cantar, que é a primeira conjugação, porque termina em AR. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Percebam que o paradigma se refere a isso aqui, que são as terminações de conjugação, e se o radical, que é isso daqui, se altera ou não. E aí o paradigma vai ser essa regra, esse padrão. No caso de cantar, cantar é um verbo regular. E se ele é verbo regular, ele vai seguir o paradigma por completo. Então, se é a primeira conjugação, ele vai seguir essa forma de conjugação verbal, adicionando essas terminações, sem alterar o radical, que é essa parte aqui que não muda, nos verbos regulares. Mesma coisa com correr, que também é verbo regular. Eu corro, só que de segunda conjugação. Perceba agora como as terminações são diferentes. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Sorrir, que também é verbo regular, ele é de terceira conjugação. Perceba como as terminações se alteraram. Então, o paradigma da primeira conjugação é um, da segunda conjugação é outro e da terceira é outro. Eu sorrio, tu sorris, ele sorri, nós sorrimos, vós sorrides, eles sorriem. E nós vamos ter, obviamente, exceções. Sempre há exceções às regras. Então, quais são as exceções? A gente precisa prestar atenção para não errá-las no cotidiano do uso da língua, né? Verbos terminados em EAR e IAR, como pentear, frear, copiar e premiar. São verbos, e possuem essas terminações aqui. E aí em que grupo a gente coloca esses verbos? Eles são de primeira, segunda ou terceira conjugação? Eles têm características distintas, ou seja, eles têm elementos que diferem de outros verbos das 3 conjugações. Porém, todos eles pertencem à primeira conjugação. Então, os verbos terminados em EAR e IAR são da primeira conjugação, ou seja, dos verbos que terminam em AR. Na conjugação do verbo pentear, pente é o radical e AR é a terminação. E aí, por isso que ele vai entrar dentro do grupo da primeira conjugação. Mesmo que ele pertença à primeira conjugação, esse verbo possui uma irregularidade por causa da presença do i no radical das formas risotônicas, ou seja, a parte tônica da palavra ela se encontra no radical da palavra, ali na parte inicialzinha, que é a parte originária da palavra.
E quer dizer o seguinte, que pentear, mesmo sendo primeira conjugação, porque pente, radical, AR, terminação, então, primeira conjugação, ele é um verbo irregular. E se ele é um verbo irregular, ele não vai seguir por completo paradigma, ou seja, o padrão, o modelo de conjugação da primeira conjugação, que são os verbos de AR. Vamos ver aqui no próximo slide como é que isso fica. Então, a gente vai comparar os verbos pentear e cantar sendo conjugados. Lembrando que pentear e cantar, ambos fazem parte da primeira conjugação. Porém, cantar é um verbo regular, pentear é um verbo irregular. Então, vejam a diferença. Eu canto, eu penteio. O certo seria não ter esse i aqui, e aí seguir o padrão de só adicionar o o. Porém, o pentear é um verbo irregular, e ele vai precisar do i aqui. Então, ele já modificou a terminação, já modificou o paradigma, porque ele é irregular. Tu cantas, ficou tu penteias, adicionou o i também. Ele canta, ficou ele penteia, adicionou o i também. Nós cantamos, nós penteamos. Isso daqui seguiu o padrão do paradigma da primeira conjugação. Vós cantais, vós penteais. Também seguiu o padrão. Eles cantam, eles penteiam. Aqui já adicionou o i onde não deveria adicionar. Então, pentear é um verbo irregular da primeira conjugação. Então, ele vai, em algumas formas dele, ele vai sofrer alterações. Ele não vai seguir o paradigma, o padrão, o modelo de todos os verbos regulares da primeira conjugação, porque ele é irregular. Ele vai possuir formas próprias em algumas circunstâncias. Outras exceções. Verbos terminados em iar são, em regra, regulares. Ou seja, não sofrem alteração nem no radical, nem no modelo de terminação de sua conjugação, ou seja, do seu paradigma. Mas há exceção para esses verbos regulares, que é o grupo do Mário. Que aqui é uma dica, é um macete para identificar quais verbos são esses verbos. Quem são o grupo do Mário? Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. As iniciais de cada um desses verbos formam uma palavra Mário. Então, essa é uma dica para identificar quais verbos são exceções para a regra dos verbos terminados em iar, que são regulares. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Esses 5 verbos, na verdade, são 4, pois remediar é derivado de mediar, então já é um verbo que foi derivado de outro, mas vamos pensar assim, esses 5 verbos que são das iniciais de Mário, eles são irregulares. Então, assim, só relembrando aqui, vamos lá. A regra é que todos os verbos terminados em iar sejam regulares. A regra diz que todos os verbos terminados em iar são verbos regulares, com exceção desses 5 verbos. Esses 5 verbos, mesmo terminados em iar, eles não são regulares, eles são irregulares, porque são exceção à regra, o grupo do Mário. E, por serem irregulares, eles seguem o paradigma dos verbos terminados em ear, não em iar. Então, assim, por serem irregulares, e serem exceções a uma regra, eles possuem um comportamento próprio. Então, ao invés de seguir as regras das terminações iar, eles seguem as regras dos verbos terminados em ear. Então, vamos ver como é semelhante em ear. Por exemplo, eu medeio, eu anseio, tu medeias, tu anseias, ele medeia, ele anseia, nós mediamos, nós ansiamos, vós mediais, vós ansiais, eles medeiam, eles anseiam. Perceba que a conjugação do verbo mediar e do verbo ansiar são muito semelhantes com as conjugações, os paradigmas dos verbos terminados em ear, tá vendo? Olha. E não iar. Modos verbais. Sobre modos verbais, nós já tivemos algumas aulas sobre eles. Nós vimos principalmente sobre o modo indicativo e sobre o modo imperativo, que a gente teve aulas próprias. Mas, por isso que nessa aula aqui, eu não vou me prolongar explicando todos os detalhes de cada um desses tempos verbais, desses modos verbais. Porém,
é só um lembrete de como os modos verbais vão influenciar na conjugação dos verbos. Então, veja só, o que é modo verbal? Modo verbal é a forma que o verbo assume, a função que o verbo assume em determinado enunciado. Qual é a função por trás desse verbo? Esse verbo está indicando uma certeza? Esse verbo está indicando dúvida? Esse verbo está indicando uma ordem, um pedido, um conselho? Então, a depender da função que esse verbo desempenha no enunciado, nós vamos colocá-los em diferentes modos verbais. E na língua portuguesa, nós temos 3 modos verbais distintos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembrando que indicativo e imperativo, nós já tivemos aulas próprias para analisá-los. Além disso, dentro de cada modo verbal, há diferentes tempos verbais que vai exigir diferentes conjugações. Vamos, então, assim, ver por cima aqui, ver só mesmo para entender um pouco, relembrar um pouco dos modos verbais, a classificação desses 3 modos verbais. Então, o modo indicativo, que nós já estudamos em uma aula própria, ele é usado para se referir a ações no plano real, ou seja, ações que realmente aconteceram no passado, ações que estão acontecendo no presente, ou ações que de certeza acontecerão no futuro, que estão para acontecer no futuro de fato. Então, não é um tempo verbal que indica dúvida ou incerteza. É como se eu disse, é simples. Eu falo, ontem eu comi torta. É algo que de fato aconteceu no plano real no passado. Eu estou gravando aula. É algo que está acontecendo no plano real, no presente. Amanhã darei aula de português para o 7º ano B. É algo do plano real. Então, modo indicativo. Exemplo, sempre chove nesta época do ano, plano real. Choveu muito no último verão, então já aconteceu no passado e é comprovado. De acordo com a previsão do tempo, choverá amanhã, plano real. Uai, socorro! Help! Modo subjuntivo. Já o modo subjuntivo, ele vai reunir ações que ainda não aconteceram ou que não se sabe se acontecerão. Então, esse modo verbal, ele vai tratar do uso de verbos para indicar hipóteses e possibilidades. Talvez chova esta semana. Quando eu uso talvez, um advérbio de dúvida, talvez chova esta semana, eu estou indicando que eu não tenho certeza. Pode ser que chova, pode ser que não chova. Possibilidade, modo subjuntivo. Se chovesse nos próximos dias, a safra estaria salva. Hipótese. Olha, eu tenho uma plantação e se chovesse nos próximos dias, eu conseguiria salvar essa plantação inteira. Uma hipótese, algo que eu não tenho certeza nem tenho garantia de que vai acontecer. Quando chover, as temperaturas podem cair. Eu sei se vai cair ou não, é certeza? Porque às vezes, mesmo chovendo, o clima continua quente. As temperaturas continuam altas. Então, não é uma certeza, é uma possibilidade, uma hipótese. Modo imperativo. Ele tem a função de indicar a ordem ou pedido, que nós já tivemos uma aula própria para modo imperativo também. Bem como para pedir súplica ou conselho. Então, indica ordem, pedido, súplica, conselho. Uma particularidade do modo imperativo é que ele possui apenas um tempo verbal. Ao contrário do modo indicativo e subjuntivo, que tem vários tempos verbais, presente, pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, futuro do presente, o modo imperativo ele só possui um tempo verbal, que é o presente, pois é impossível voltar ao passado para dar uma ordem ou adiantar-se no futuro para dar uma ordem também. Então, ele é muito simples, o modo imperativo. Ele é o que tem menos conteúdo, que tem menos detalhes, justamente porque ele trabalha apenas com um tempo verbal, que é o presente. Exemplos. Não ouse incomodá-lo agora. Uma ordem, um comando. Perdão. Faz-me um favor, um pedido, uma súplica. Então, a aula de hoje foi para nós revisitarmos um pouco sobre verbos, analisando a conjugação verbal deles, as regras de conjugação verbal. Nós vamos continuar vendo também sobre verbos, vamos voltar a ver um pouco sobre sujeito e predicado, para estudar outras partes da construção semântica de uma frase. Então, a gente vai voltar, durante essa unidade, a muitos temas que nós já começamos a estudar na unidade anterior.
Então, vai ser muito bom para vocês fixarem melhor o conteúdo, compreenderem melhor o conteúdo. Até a próxima aula.